Olá, vamos ver agora a questão 36 do exame 71. Aqui a gente tem um enunciado. Você precisa escrever uma consulta para perguntar aos usuários por nomes de coluna e condições toda vez que ela for executada. E deve perguntar apenas uma vez pelo nome da tabela. Qual das seguintes instruções abaixo você deverá executar? Então a gente tem aqui enunciado do A, B, C e D. A gente vai executar cada um deles para a gente entender as diferenças e ver qual é o que se adequa ao que está escrito ali no enunciado. Então aqui a gente tem select, coluna 1, coluna 2, então tem que perguntar nome de coluna, tem que perguntar condição e valor, e tem que perguntar nome da tabela. Neste caso, a gente vai ver aqui, vamos executar. Eu vou fazer um select aqui, conforme está escrito na linha 10, então eu vou informar aqui nome da coluna CD cliente, NM cliente, tabela, pode ser a tabela cliente, do esquema e-commerce. Eu já rodei aqui o comando anterior para fixar o meu esquema atual igual ao esquema e-commerce, então eu rodei aqui alter session set current esquema igual e-commerce. Desse modo, eu não preciso especificar o nome do esquema antes do nome da tabela. Então agora eu vou direto no nome da tabela, eu já estou logado no esquema e-commerce. Dei Enter. Aí a condição, eu vou pegar, por exemplo, o CD cliente e o código, o valor, seria 72. Bom, executou. Ele tem que perguntar pelas colunas toda vez, coluna e condição, e a tabela apenas uma vez. Vamos ver se isso daqui vai perguntar de novo. Coluna 1, coluna 2, condição CD cliente 72. Vamos lá, deu certo. Ele não perguntou mais a tabela. Por que ele não perguntou a tabela? Porque a tabela foi definida aqui com variável de substituição com 2 e-comerciais. Então a gente tem variável de substituição com 2 e-comercial e com 1 e-comercial. Qual é a diferença? Com 1 e-comercial, ele pergunta aquele valor toda vez que você executa. Com 2, ele grava em memória, ele reutiliza. Após a primeira vez que você informar, ele reutiliza aquele valor da memória. Então, essa questão aqui de número A, essa resposta de número A, ela atende ao enunciado. Ela faz exatamente o que o enunciado está pedindo. Então, a resposta correta aqui seria o item A. Agora vamos entender as diferenças entre o B, o C e o D. O B, isso aqui não vai dar certo, primeiro, porque o nome da tabela, aqui ele tem uma variável só, então ele vai perguntar toda vez pelo nome da tabela. Além do mais, coluna aqui está entre aspas, isso daqui não vai funcionar. Vamos até tentar executar. Ele vai entender ali como se fosse uma string, não como o nome de uma coluna. Então a gente vai digitar aqui CD cliente, NM cliente, aí a condição, ele já não perguntou o nome da tabela, porque a tabela eu já informei anteriormente, então ele acabou reutilizando, mesmo estando com um e-comercial, eu teria que ter executado o comando define, undefined, vou fazer isso depois. Então CD cliente 72, a gente vai ver o resultado, olha aqui o resultado, NM cliente. Essa segunda coluna ele entendeu como se fosse uma string, que eu digitei uma string. Ele não entendeu que é o nome da coluna da tabela. Então isso aqui não atende. Além do mais, aqui a gente tem um e-comercial aqui, que ele vai ficar perguntando toda vez. Se eu der undefined table, ele vai limpar a memória. E aí CD cliente, NM cliente, tabela cliente, CD cliente, o valor, agora ele deu um número inválido, ele não me perguntou de novo o valor, não entendi, por causa desses 2 e-comerciais aqui, aqui tem um espacinho em branco, mas ignorem esses espaços em branco, vamos executar de novo, só para ver, CD cliente, NM cliente, tabela cliente, ele perguntou de novo, então agora com um e-comercial só ele não está gravando mais em memória, e aí o valor aqui 71, por exemplo. Então ele retornou, o condição ele não me questionou de novo, porque eu defini com 2 e-comerciais, não era isso que está pedindo o enunciado.
Então eu devo ignorar isso daqui, né, da condição. Eu vou até tirar esse espaço em branco aqui para não confundir, que ele faz parte do nome da variável. Eu vou dar um define aqui, em condição, para me passar a perguntar de novo. Na C, qual é a diferença? Ó, tá o nome da tabela tá com um E comercial. Beleza, tá certinho. Só que ele está em aspas duplas. O que isso vai acarretar aqui na minha instrução SQL? Eu vou ter que digitar toda vez o nome da tabela em maiúsculo. Ele vai ser case sensitive. Quando a gente referencia o nome entre aspas duplas, eu estou dizendo que é case sensitive e ele aceita também caracteres especiais. Case sensitive aqui, colocar esse aspas duplas não é legal. Vai me forçar a digitar sempre em maiúsculo, né? Ou se eu criei o nome da tabela também com aspas duplas e digitei em minúsculo, eu teria que colocar entre aspas duplas e digitar entre minúsculo para o Oracle entender depois. E aqui, ó, o e-comercial aqui é um só, né? Teria que ser 2 para perguntar uma vez só. Então tá errado. No D tá certo, mas tem aqui, ó, uma coisinha que está diferente do que havia pedido. Ó. Esses 2 e-comerciais no valor. Ele não vai ficar perguntando o valor toda vez, ele vai perguntar apenas uma única vez. Então também não é o que a gente precisa. Ou seja, a gente já viu logo de cara que a resposta correta era o item A. Então a gente finaliza agora esse vídeo e agradeço aí pela sua atenção.